Amigos, tudo bom? Estamos novamente aqui em mais uma aula de estatística, tá? Eu sou o professor Cleidson Feio. Vamos começar mais uma parte de estatística importante para o conhecimento de vocês. O objetivo dessa aula de estatística é nós falarmos de população e amostra, e também de variável qualitativa e quantitativa, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Vamos abordar aqui, primeiramente, o que é uma população. Mas para iniciarmos a população, vamos falar aqui da primeira etapa, segunda e terceira. Primeira etapa dessa aula, vamos falar sobre conhecer a teoria. Segunda etapa, destacar aspectos importantes. E 3, refletir por meio de exercícios. Então, prezados alunos, vamos conhecer um pouco mais da teoria. Você já parou para pensar no que é a população estatística, do ponto de vista estatístico? O que é população? O que significa população? Provavelmente você pensou na população de uma cidade, estado, município ou continente, não foi isso? Pois é. Mas não é isso não. Nós estamos falando de outro tipo de população. Vamos entender melhor esse assunto. Agora, essa linguagem que é utilizada na estatística, população. O que é isso? População, na verdade, e amostra, população é o universo de todas as ocorrências possíveis de um fenômeno aleatório. E nós já falamos sobre fenômenos aleatórios, vamos falar mais um pouco. A população é o conjunto total de dados de uma amostra, né? Todas as amostras, se você for contar e computar, elas vão ser uma população, tá? Então, por exemplo, nós falamos no exemplo passado, o universo de um baralho é o quê? 52 cartas. Se nós formos pensar no as, qual é a amostra, qual é a probabilidade de pegar um as? Você vai precisar saber quantos as existem num baralho. Então, o que é a amostra? É um subconjunto da população, representa uma parte dos dados da população. Então, população e amostra tem uma relação. Existe o universo populacional e existe o universo amostral. O universo populacional está relacionado ao 100%, à totalidade do objeto a ser estudado, do universo daquilo que nós estamos estudando. A amostra é porque existem problemas, às vezes, de você conseguir estudar toda uma população, por questões financeiras, porque você leva muito tempo para você consultar todas as pessoas, analisar todos os objetos que estão relacionados ao seu estudo, ao nosso estudo. Então se utiliza a amostra, até por questões financeiras. Já imaginou uma indústria ter que investir para saber se é adequado, né, determinada empresa de energia elétrica se estabelecer em determinado lugar, se fosse privado? Imagina. Ou então telefonia, pronto, telefonia. Uma empresa de telefonia, ela tem que pesquisar todas as pessoas do Distrito Federal para assim pensar em montar o seu parque comercial de distribuição ou tecnológico, de produção de aparelhos, seja lá o que for. Imagina consultar todo mundo, ou seja, fazer o censo a toda a população. Não. Aí você utiliza a amostra. A amostra, né, da população ali, né? Então, o que a população e a amostra se correlacionam? Imagina todas as crianças que nascem aqui no Distrito Federal. Quantas crianças nascem com olhos claros? Né? E pele escura, pele clara, com a ascendência asiática. Então, a relação entre população e amostra é importante, porque baseado nisso nós verificamos que é possível você supor, inferir e até mesmo apresentar certas relações e correlações que existem na amostra, né? E baseado nisso, dessa análise, inferir coisas sobre a população. População de crianças que nascem com microcefalia. Ou então, de todas as crianças que nascem, saudáveis ou não, quantas estão com microcefalia? Aí você pega uma amostra e você vai analisar quais são as características dessas crianças, como elas nasceram, seu estado de saúde, peso, altura, né, e por aí vai. Então, há uma correlação entre população e amostra.
População e amostra estatística, nós podemos fazer levantamento de dados. A estatística tem um objetivo específico ao fazer esse levantamento de dados, essa relação de amostra e população, e realmente vamos começar aqui falando sobre esse levantamento de dados. É o procedimento de fazer observações de algum fenômeno da população. Como é impossível levantar todos os dados de uma população, coletamos parte dessa informação, a amostra. Geralmente, é impossível você utilizar toda a população, consultar todo mundo, ou fazer toda a verificação das pessoas que tiveram dengue, ou da população total para mensurar os que tiveram dengue. Porque às vezes a pessoa teve dengue e não percebeu que teve dengue, ou teve H1N1 e não percebeu que teve H1N1. Então é importante verificar os casos confirmados e fazer a relação com a população saudável, que não teve casos registrados. Aí você começa a inferir coisas baseadas nos dados estatísticos. Tá? Outra coisa importante. Por que a amostra? Por que realmente tirar uma amostra, que seja parte daquela população, para você estudar? Já imaginou? Se você fosse fazer um bolo, e aí você, para distribuir numa reunião, uma coisa na sua casa e tal, aí você teria que provar, ou pelo menos numa produção industrial de bolo, você tem que provar se estava bom aquele bolo, aquele mesmo tipo de bolo que está sendo produzido, aí você prova. Né? Aí a sua prova é o quê? A verificação da qualidade, sabor, textura, se está doce realmente ou não. Então, já imaginou você ter que provar todos os bolos da sua fabricação? Ou comer todo o bolo para dizer, não, o bolo está bom. Não, você não vai fazer isso. Você pega uma amostra, um pedaço de bolo e prova. Se for uma empresa, que é uma panificadora, tá certo, esses ingredientes que estão sendo utilizados, esse procedimento, o mesmo procedimento para fazer esses bolos, está correto. Já imaginou quando você vai a uma loja, principalmente as mulheres, né? Aí você experimenta uma roupa, né? Para o seu tamanho, né? Aí seu tamanho deu certinho em você, aí você conseguiu vários tamanhos daquela roupa que você gostou, que foi nessa loja e tudo. E aí para você ver aquela grande quantidade de roupas iguaizinhas daquela que você experimentou. Para você saber se aquela que tem a sua numeração está boa, você precisaria só experimentar aquela, da sua tamanho, da sua numeração que já ficou boa em você. Você não tem que experimentar todas as outras que são iguaizinhas. Correto? Vou dar um outro exemplo para você. Quando você vai tomar banho de piscina, e aí naquele banho de piscina, você vai lá com medo da água estar gelada, mas esses tempos aqui no DF fica gelada, né? Aí você vai colocar só o pezinho ali, né? Na piscina, para saber, só a pontinha do pé, para saber se a água está fria ou se está morninha, né? Então, aí eu falo para vocês, você não precisaria provar, nadar em toda a água para dizer assim, não, essa água aqui tá realmente morninha, ou tá fria. Não, você só precisava colocar o seu pezinho para ver a temperatura da água. Correto, pessoal? Então, isso está relacionado ao motivo pelo qual nós pegamos uma amostra. Um outro exemplo para você. Quando você vai fazer tipagem sanguínea, para fazer uma bioquímica do sangue, então, também, bioquímica do sangue, ou então, os exames de rotina, né, para saber as questões que estão associadas ao seu sangue, uma análise laboratorial de patologia clínica. Aí a pessoa faz a punção sanguínea, pega uma amostra do seu sangue, né, e vai analisar, fazer toda a bioquímica do sangue, toda a verificação de hemácias, de leucócitos, todas as contagens certinho, né? Imagina, pessoal, se tivesse, vamos aqui fazer a verificação da sua situação, como é que está a sua saúde, vamos fazer aqui o seu hemograma. Precisamos de todo o seu sangue. Impossível, né, pessoal? Que vai matar a pessoa. Então, só precisa do quê? De uma amostra. A amostra é isso, um pouco do sangue que é colhido na hora de fazer o exame laboratorial. Assim também são os outros exames de rotina, todos os outros exames de urina e tal. Da mesma maneira, você pega uma amostra para poder analisar a amostra, a partir daquela amostra, se vai realmente inferir o que está acontecendo. O médico vai analisar aquela amostra e inferir alguma coisa sobre o que está acontecendo no seu organismo.
correto? Por isso nós pegamos a amostra e não a população, ou seja, a totalidade do universo que precisa ser estudado, se inferir alguma coisa sobre aquela população, aquele universo, tá? Então, o objetivo da estatística é levantar dados amostrados para concluir, inferir ou generalizar sobre as características da realidade mais ampla, a população. Então, o que a estatística faz? Ela infere algo sobre a população. Ok? Tá certo? Então, a indução estatística é o processo pelo qual assumimos que os dados da amostra são iguais ao de toda a população. Essa generalização é feita através do cálculo das probabilidades. Então, se utiliza o cálculo das probabilidades e percebe-se a semelhança, a homogeneidade da amostra com a população. Baseado nisso, faz cálculos, análise probabilística. Correto, pessoal? Por isso aqui, ó, nós temos um exemplo, que é o universo de pessoas, qualquer tipo de coisa que você pode considerar, relacionado a estudos sobre saúde mental, por exemplo. Pessoas que estão sofrendo com transtorno, depressão. Aí você pega o do universo de pessoas saudáveis, analisa as pessoas também que estão com depressão, e às vezes das pessoas que estão com depressão, quantos por cento? Né? Ou então só as que estão com depressão que você conseguiu na sua amostra. Aí você infere alguma coisa sobre as pessoas que estão sofrendo de depressão. Como é que está o estado de saúde delas, qual era a rotina delas, quais as questões que envolviam a vida delas, a rotina delas, tudo isso é importante. A amostragem, a seleção da amostra, as amostras devem ser escolhidas de modo a permitir calcular a probabilidade de ocorrência de um evento. Isso é importante numa amostra. A amostra representativa é aquela que tem as mesmas características da população onde foi retirada. Então, tem uma certa homogeneidade, semelhança da amostra da população. Beleza? A amostra probabilística é aquela cujo processo de amostragem permite atribuir a cada elemento da amostra uma probabilidade semelhante à da população. Então, nesse tipo de amostra, você observa aqui a ênfase, questão probabilística. Você observa que também a semelhança à população, isso é enfatizado, certo? Você pode atribuir elementos, cada elemento da amostra uma probabilidade, e isso que tem que ser enfatizado aqui na amostra probabilística. A amostragem aleatória é aquela em que cada elemento da população tem chance igual de ser selecionado no levantamento dos dados. Ou seja, pode ser qualquer elemento, é aleatório. A população está ali, você não pode, não, é fulano, esse grano, não, é aleatório. Pode ser qualquer elemento da população ali. Há N tipos de amostragem. Amostragem casual simples com reposição. Os elementos da população entram mais de uma vez na amostra. Aí realmente pode haver uma reanálise daquela amostra, né? Amostragem casual simples sem reposição. Os elementos da população só podem entrar uma vez na amostra e pronto. Tá? Nada de mais de uma análise, né? Amostragem sistemática. Seleção da amostra com base num critério. Um em cada vez. Né? Então pode ser um critério baseado de 1, 2, 3, uma ordem, uma ordem numérica, uma ordem específica baseada nas características de cada amostra. Amostragem por conglomerado, a amostra selecionada por sorteio da área a ser pesquisada. Vai ser analisado a unidade de São Sebastião, região administrativa ali do Gama. Vai ser região administrativa de Sobradinho. Um ponto específico, vai ser na quadra 2, se for só em Sobradinho. Então você vai fazer por conglomerados, né, para poder verificar, tirar uma amostra populacional. Fazer a amostragem. A amostra é estratificada ou em estágios múltiplos. A amostra é dividida em grupos e selecionada por etapas dentro de cada grupo, ou seja, cidade, bairro, quadra. Né? Então, a estratificada você vai já dar característica, não, vai ser por cidade. Não, vai ser por unidade, região administrativa. Vai ser por bairro, vai ser por quadra. Isso é estratificação, tem uma relação com conglomerados, não deixam de ser conglomerados, né? Só que aqui é por sorteio, essa característica. Então nós vemos o seguinte: existe a população, esse universo maior que precisa ser estudado. Existe a amostra, a x1, x2, xn elementos.
aqui nós praticamos os métodos, as quantificações, as análises estatísticas aqui, as metodologias da estatística, e a amostra ela vem daqui, a amostragem se for aleatória, e realmente baseado nisso nós inferimos alguma coisa sobre as características da população. Não, essa população é porque é de baixa renda, por isso que está vendo situações de extrema pobreza, por causa de questões de desemprego, por causa de questões que envolvem não investimento do governo. Aí, a partir daí você começa a inferir, o governo não está investindo aqui, porque o investimento foi baixo, dá para verificar na LOA, na LDO, que não tem investimento para essa região administrativa ou para essa cidade. Baseado nisso, você começa a analisar o que está acontecendo aqui nessa população. A população está assim porque baixa renda, porque também falta educação. O investimento em educação é baixo. Você observa que não tem, às vezes é uma região, uma cidade ou um estado que tem baixo investimento na área de educação. Então as pessoas não conseguem sair da pobreza, da situação de renda, de poder melhorar de vida. Então, baseado nos estudos da população, baseado nos estudos de determinada região, baseado nos estudos das características, por exemplo, que nós falamos lá em determinado momento, as pessoas que estão sofrendo com transtornos, né, que envolvem depressão, ansiedade, quais as características dessas pessoas, quais os elementos relacionados a essas pessoas, né, quais as atividades que elas estavam desenvolvendo, será que era patológica ou será que é realmente por outro motivo? Então, você vai inferir baseado no que você retirou da amostra. Tá? Aqui nós temos um exemplo. A altura dos brasileiros adultos. Aí, nós vimos um pouco sobre média em algumas aulas passadas. Variância das alturas. Tá? Então aqui, pessoal, a altura dos brasileiros adultos é uma coisa que pode ser analisada. Qual é a altura média dos brasileiros? Aí você faz a média, a variância das alturas, que são assuntos que merecem um certo estudo. Analisar alguns brasileiros. Você vai pegar uma amostra, dá para pegar todo o censo, toda a população de brasileiros, então você pega uma amostra. Baseado nessa amostra, a estatística, você estima a média e a variância. Baseado nessa amostragem aleatória, você vai inferir alguma coisa sobre a população. A altura do brasileiro médio, é isso, não, tem uma formação, porque brasileiro tem formação que vem de afrodescendentes de determinada região, ou do Congo, de Moçambique, eram escravos que vieram de Moçambique, ou do Congo, ou então da África do Sul, né? Aí não, que são características que envolveu com mistura com índios, também com polacos, com italianos, alemães, com portugueses, com europeus, enfim. Aí isso realmente baseado nessa miscelânea de culturas e misturas que o brasileiro tem. Então você tem uma média, a média do brasileiro é essa, a altura do brasileiro médio é essa aqui. Então é necessário um estudo para poder considerar, por meio da ferramenta da estatística, qual a altura dos brasileiros. Né? Tipos de variável, qualitativa e quantitativa. Variável quantitativa, ela pode ser discreta ou contínua. A variável qualitativa é nominal ou ordinal. Tá bom? Então é isso que é importante nós considerarmos também nessa aula. Variável quantitativa, discreta, contínua. Variável qualitativa, nominal ou ordinal. Aqui tem eu deixei para vocês aqui um endereço para vocês estudarem sobre esse tipo de variáveis, tá? Esse tipo de variáveis aí. Enfim, tipos de variável, contínua e discreta ainda. Variável qualitativa. A variável qualitativa, ela é qualitativa porque nós estamos falando de um atributo da variável. Ela tem um atributo, certo? O que são esses atributos? São qualidades, são adjetivos, são características que estão relacionadas, são predicados relacionados a essa variável. Né? A qualidade é assumida pelo evento, o fenômeno. O que você acha do transporte público em Brasília? Bom, ruim, regular? Isso aí é uma resposta baseada na qualidade. É muito pessoal. Né? O que você acha do transporte público em Brasília? O que você acha do atendimento de saúde nas UPAs de Brasília? No HFA, ou então no hospital de base, ou então no hospital do ANB. Então, o que você acha sobre esses atendimentos, sobre o serviço, a oferta do serviço, bom, ruim, regular? Esse tipo de resposta é característica de variável qualitativa.
Quando você for fazer sua monografia, ou seu artigo para terminar a faculdade, o seu trabalho final, você vai ter que fazer, às vezes, montar, certo? Questionários com perguntas qualitativas. E, além de considerar grau de instrução, outras coisas, do que você gosta de fazer isso, aquilo, aquilo outro, mas se você for fazer com perguntas muito pessoais, que envolvem saúde mental, coisa parecida, no caso de psicologia, né? Do curso de psicologia. Variável quantitativa. A medida da variação de um evento ou fenômeno, por exemplo, é isso que você vai medir, a variação. A variação que ocorre. Qual a idade média dos alunos da Fortune? 26, 27, 28. Então, depende de você pegar uma amostra de alunos e você vai fazer realmente, baseado nisso, uma média, né? Uma média baseada na amostra que você vai recolher, vai coletar, melhor dizendo, para poder realmente inferir alguma coisa sobre a população que é a faculdade. Correto, pessoal? É isso. Ainda aqui sobre variável qualitativa, a variável qualitativa ela pode ser, como nós falamos, nominal e ordinal, correto? Apresenta como possíveis realizações uma qualidade ou atributo do indivíduo pesquisado. Exemplo, sexo, cor dos olhos, cor da pele, estado civil, grau escolar, educação, etc. Então, observa que todos esses elementos são qualidades, qualificações da variável. Tá? Qualificações, nós acabamos de falar de qualificações. Agora, variável qualitativa, nominal. Não existe nenhuma ordenação das possíveis realizações. Por exemplo, sexo, estado civil. Correto, pessoal? Ordinal, existe uma ordem nos seus resultados. Educação, classe social e por aí vai. Tá? Então, esse vai seguir uma ordem. Tá? Por exemplo, educação. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e por aí vai. Né? Classe social. A, B, C, D. Você tem uma ordem. Né? Enfim, essa é a relação de variáveis ordinais e nominais. Tá? Tipo de variáveis quantitativas, contínua e discreta ainda. Variável quantitativa contínua, aquela que pode assumir qualquer valor numa escala de valores, teoricamente infinitos valores, à altura das pessoas. Qual tipo de valor pode ser para a altura das pessoas? 1,123, 1 metro e 21, 1 metro, uma criança, uma adolescente, uma criança, né? Às vezes não, uma adolescente. 1 metro e meio. 1 metro, 71, 72, 73 e alguns números depois. Entende, pessoal? Então, a velocidade média de um carro de corrida. Mas a variável quantitativa discreta é aquela cujos valores possíveis são números inteiros na contagem. Número de alunos de uma sala de aula, por exemplo. Número de pessoas numa feira. Número de carros estacionados num condomínio. Você tem um número fixo, X. Agora, a velocidade média do carro, você às vezes arredonda a velocidade, mas a velocidade em si é um número contínuo. Às vezes a pessoa está em 80 km por hora, mas é um número arredondado. Ela está em 80 km por hora, vírgula. Aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês estão entendendo? É isso. Por causa que a velocidade, na verdade, às vezes nós arredondamos. Ela tem um número que tende, às vezes, para o infinito. Né? Variável dependente é aquela cujos valores dependem dos valores de outra variável. Em matemática, se expressa por uma relação funcional. Né? X é igual a f de x. Y é igual a f de x. Sendo que y é variável dependente e x variável independente. Isso aqui nós vamos ver mais à frente em estatística. Mas é basicamente uma relação de dependência entre variáveis. Exemplo para vocês, podemos dizer que a renda agregada, a renda de todas, né, ou então o PIB, a renda, vamos falar a renda, o nosso Y, vamos dizer que é Y. Depende de quê? Depende do consumo de todas as famílias no Brasil, de todos os investimentos privados e públicos, depende do governo, depende das exportações e importações. Então, quer dizer, exportação e importação, consumo das famílias, investimento público-privado, gastos do governo, passam a ser a nossa variável independente. Ou seja, a produção ou a renda de todo o Brasil vai ser uma variável dependente dessas variáveis. É um exemplo.
Aqui nós temos exemplo de variável discreta, uma bola. Né? Uma bola. Nós falamos aqui na variável contínua e discreta, aqui nós estamos falando primeiramente das discretas. Uma maçã é uma unidade, é tranquilo isso. Agora, variáveis contínuas. Variável contínua. População. Pode ser uma variável contínua. Né? Imagina, nós às vezes arredondamos no Brasil. No mundo tem quase 8 bilhões de pessoas, mas a gente não sabe o número exato. Tá? Velocidade de um carro. O carro está a 110 km por hora, mas é 110,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai. Né? Então é um número contínuo. Então essa continuidade é porque por isso que nós falamos que são variáveis contínuas. Né? Ainda em tipo de variáveis qualitativa e quantitativa, tipos de variáveis, então nós vimos que a variável qualitativa ela pode ser nominal, ou seja, profissão, sexo, religião, ordinal, escolaridade, estágio da doença, classe social, etc. Porque tem doenças que tem estágio, né? Estágio terminal, porque teve outros estágios antes da determinada doença. Né? Qualitativa, discreta, número de filhos, número de acessos à plataforma. Número de acessos à plataforma é bom para vocês. E variável contínua, peso, altura, peso. A altura, geralmente tem um número que é contínuo também. Salário, às vezes o salário ele tem um número contínuo. R$1.235, vírgula, aí algum número que é contínuo também. Tá, aqui vocês têm, para conhecer mais, leia o artigo que se encontra nesse link e otimize seus conhecimentos sobre estatística. Faça anotações e identifique suas dúvidas, tá, pessoal? Então, aqui eu deixei um artigo para vocês irem lá e acessar essa página, tá bom? E leia esse artigo também, esse segundo artigo também, outro artigo que vai falar sobre tipos de variáveis. É importante vocês internalizarem bem esse conhecimento sobre tipos de variáveis, contínua e discreta, tá? E revisar. A segunda etapa, revisar e destacar aspectos importantes. O slide seguinte traz um pequeno vídeo que resume os conceitos que vimos nesta aula. Acesse clicando na imagem, população e amostra. Tá? Acesse aí e vai ser bom essa parte aí para você, resumindo aí o que nós vimos na aula. Vá à internet e pesquise o que significa a palavra censo e compare com o motivo de o IBGE visitar a casa de milhões de brasileiros. Faça isso, pessoal, é bom como um exercício de reflexão. Mas o que preciso para vocês realmente refletir por meio de exercício, um trabalho para entregar, chegamos à fase final desta aula, portanto, baseado no que você estudou, faça um resumo de no mínimo 2 páginas, referente ao artigo disponível no link abaixo, esse link aqui. Tá? Então estudem, façam esse resumo. Eu vou precisar desse resumo que vocês façam e me entreguem, tá bom? Então, fica meu grande abraço aí para vocês. Chegamos ao fim dessa aula. Portanto, desejo um ótimo estudo a todos e que façam revisões periódicas do conteúdo estudado, como sempre falamos. Não esqueçam de cuidar da saúde e manter o isolamento social. Lembre-se, vai passar, tá? Então, tranquilidade, força, foco, mantenham a mente de vocês saudável. Obrigado, pessoal. Um forte abraço.